Havendo o número regimental, em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão. Vamos lá, Nery, lê esse. Ô, Sanders. Solicitaria a gentileza do vereador Santos assumir a primeira secretaria e proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da sessão, terceiro período legislativo da 18ª legislatura da Câmara Municipal de São José. Presidente Ovino, primeiro secretário Adriano de Brito. Aos 30 dias do mês de setembro do ano de 2015, às 19 horas, na sede do Poder Legislativo, reuniram-se os vereadores da Câmara Municipal de São José, sob presidência do vereador Ovino Coelho de Ávila, PSD, e temos como primeiro secretário o vereador Adriano de Brito, PR. Atendendo seu livre registro, foi constatado o quórum de instalação para abertura da presente sessão. A seguir, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que efetuasse a leitura da ata da 72ª sessão ordinária. Fim da leitura, o senhor presidente colocou a ata em discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade do ato. Ato contínuo, o primeiro secretário efetuou a leitura das matérias da presente sessão e, em seguida, a pedido do senhor presidente, observou se havia edis escritos para o uso da palavra do expediente, verificando os nomes dos vereadores Francisco Bento da Costa Silvi, Colonia Caprichano. Na tribuna, o vereador Francisco Bento da Costa Silvi, PT, iniciou seu pronunciamento questionando o ato da juíza eleitoral em solicitar aos vereadores auxílio no recadastramento biométrico, ressaltando que a Justiça Eleitoral tem autonomia financeira para utilizar-se de dois meios tradicionais de comunicar à sociedade e dever de realizar o recadastramento. Saudou os três mosqueteiros, fazendo sua alusão aos três vereadores que, utilizando a tribuna, expuseram suas convicções a favor da manutenção de dispositivos do Plano Municipal de Educação, no que tange à discussão de sexualidade e de gênero na rede pública municipal. Criticou a forma de pressão realizada sobre os vereadores naquele momento, e o resultado foi deplorável ao combate ao preconceito. Termina seu pronunciamento lendo o chamamento da CUT e dos movimentos sociais para o Dia Nacional em Defesa da Democracia da Petrobras e contra o ajuste fiscal, a se realizar sábado de manhã, dia 3 de outubro. Na tribuna, o vereador Cloninho Caprichano, PMDB, relembrou que na sessão anterior tinha reafirmado sua posição contrária aos termos da projeto de lei 64/2015, de origem governamental, que, dentre vários assuntos, numa mesma proposição, disciplinava o auxílio moradia e o abono de falta dos servidores grevistas em 2014. Asseverou que a concessão de auxílio funeral, conforme consta a proposição, fere os princípios da isonomia, que deve primar entre os servidores, bem como que o abono a ser conferido aos servidores grevistas já deveria ter sido efetuado por decreto há muito tempo. Mostrou matérias jornalísticas onde sempre esteve ao lado dos servidores, não admitindo que agora o sindicato poste mensagem agressiva em rede social contra o orador. Disse que obteve informação pelo senhor presidente que o chefe do Poder Executivo não só encaminhará novo projeto de lei visando instituir a isonomia na concessão do auxílio funeral, como também irá subscrever decreto de abono de falta dos servidores grevistas. Em a parte, o vereador Neri Oswaldo do Amaral, PMDB, disse que concorda com as palavras do orador e que sempre esteve ao lado do servidor, e não do sindicato, e que nova proposta a ser encaminhada pelo Poder Executivo a esta Casa de Leis, tratando do auxílio funeral, será mais condizente com a realidade. Retornando a palavra ao orador, este finaliza seu discurso dizendo que a forma de resolver os problemas é através do diálogo, o que foi demonstrado naquele momento. Não havendo mais oradores inscritos para o uso da palavra nas expedientes, o senhor presidente deu início à ordem do dia. Inexistindo matérias a deliberar na ordem do dia, o senhor presidente recorreu ao primeiro secretário, visando verificar a existência de edis escritos para o uso da palavra em explicação. Na explicação pessoal, obtendo a informação que o nome do vereador Adriano de Brito, na tribuna, o vereador Adriano de Brito justificou o porquê da inserção de várias matérias na mesma proposição, haja vista a celeridade que o caso requeria. Disse que se houvesse o desmembramento de matérias, o trâmite legislativo ensejaria óbice ao pleno exercício de direitos aos servidores, o que já está ocorrendo no caso de concessão de licença-prêmio.
Em a parte, o vereador Clonica Cristiano reiterou que o abono das faltas dos servidores grevistas não precisa de lei autorizativa e que obteve informação de que o chefe do Poder Executivo irá subscrever o decreto para tal fim. Retornando a palavra ao orador, este disse que, independente de lei ou decreto, o que não pode ocorrer é o servidor ser prejudicado. Em a parte, o vereador Amauri Valdemar da Silva, do PTB, questionou o porquê da mora no trâmite da proposição, já que o orador é presidente da Comissão de Justiça e Redação. Retornando a palavra, o orador explicou que o vereador Amauri Valdemar da Silva, os incidentes procedimentais que impediram a rápida aprovação da proposição, e terminou seu pronunciamento registrando que seja publicado o decreto de abono das faltas e que o projeto retorne à plenária, já que há outras questões a serem debatidas. Requerendo a palavra, o vereador Amauri da Silva solicitou ao senhor presidente que pautasse os requerimentos de sua autoria, objeto de pedido de vista, já que os prazos regimentais concedidos já se expiraram. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente encerrou, em nome de Deus, a presente sessão, convocando os vereadores para a próxima, a ser realizada no dia 5 de outubro de 2015, em horário regimental. Senhor presidente. Solicito ao vereador Santos, primeiro secretário, a proceder à leitura das matérias constantes na pauta da sessão de hoje, por favor. Reunião ordinária, dia 5 de outubro de 2015, segunda-feira, correspondência recebida, ofício 509/2015 da Secretaria de Educação, presidente desta Casa, em resposta à indicação subscrita pelo vereador Adriano de Brito. Memorando 042/2015, o vereador Adriano de Brito, ao presidente desta Casa, requerendo com fundamento no artigo 87, inciso 3º do Regimento Interno, licença para tratar de interesse particular, pelo prazo de 30 dias. Ofício 341/2015 da Prefeitura Municipal, ao presidente desta Casa, requerendo a retirada do projeto de lei 065/2015, que altera a lei 1868, de 25 de dezembro de 1987, a lei número 2248, de 20 de março de 1991, a lei 2761, de 25 de abril de 95, e das outras providências em razão da necessidade da adequação dos seus termos. Propositura protocoladas. Emenda modificativa dos vereadores Orvino Coelho de Ávila e Neri Oswaldo Amaral ao projeto de lei 093/2015, que altera a lei ordinária de 28 de 6 de 99, que regula a publicidade ao ar livre no município de São José, e da outras providências. Matéria do Legislativo. Indicações. Vereador Orvino Coelho de Ávila, solicitando que seja feita uma obra de instalação de boca de lobo na travessa atrás da rua Valmira da Silva, no bairro Lisboa, solicitando que seja providenciada o conserto de infiltração na rede pluvial e a colocação de lajotes na rua João Miller Júnior, Picada do Sul, solicitando que seja providenciada a pavimentação da rua Quiliano Ramos, Potecas, solicitando que seja providenciada a pavimentação asfáltica da rua Celso Baiman, Barreiros, solicitando que seja providenciada a limpeza da rua de bueiros, de terrenos baldios e da calçada, bem como a colocação de iscas de veneno para enormes ratos e ratazanas que circulam na rua Léo Augusto da Silva, Serraria. Ao secretário de Estrutura, solicitando que seja providenciada a restauração de parte da rua Hamilton Ferreira, Areias, solicitando que seja feita a recuperação e providenciada a colocação de todas as tampas das galerias pluviais que se encontram rachadas ou quebradas na rua Nossa Senhora Aparecida em Barreiros, solicitando que seja feita a pavimentação asfáltica com colocação de lombadas na rua Gisele, Bela Vista. O secretário de Segurança, Defesa Social e Trânsito, solicitando que seja providenciada a pintura de faixas de segurança, a colocação de lombadas e placas de sinalização que indiquem a velocidade permitida na rua Felipe Domingos Petri, Praia Comprida, solicitando que seja providenciada a pavimentação asfáltica com a devida sinalização vertical e horizontal da rua Carola, Serraria. Do vereador Adriano de Brito, ao secretário de Estrutura, que solicita para que a tapa-buraco na rua Francisco Jacinto de Melo, em frente ao número 862, bairro Areias. Tapa-buraco na rua Leberto Leal, em frente da lavanderia Gemini, no bairro Barreiros. Tapa-buraco na rua Elis Regina, em frente ao número 1581, em Areias. Tapa-buraco na rua Eliseu de Bernardi,
em frente ao número 54, no bairro Campinas. Tapa-buraco na camada asfalto da rua Salvador de Bernardo, em frente ao número 589, no bairro Campinas. Vereador Sanderson, ao secretário de Segurança, solicitando que a realização de um estudo para a instalação de faixa de estacionamento em apenas um lado da via Rua Cândido Portinari, bairro Real Parque. O secretário de Segurança solicitando que seja instalação de uma placa de sinalização pare entre as ruas Independência e Rua João José Martins, esquina em Areias. Ao secretário de Segurança solicitando que seja reinstalação da câmera de vídeo monitoramento em frente ao comércio Calegário Materiais de Construção, bairro Areias. Ao secretário de Segurança solicitando a instalação de uma câmera de vídeo monitoramento na rua Mário César da Costa, próxima à panificadora Quentipã, bairro Real Parque. Ao secretário de Estrutura solicitando reparos na pavimentação da rua Heriberto Wilson, próximo ao Colégio Padre Agostinho, Barreiros. Ao secretário de Estrutura solicitando reparos na pavimentação na rua Antônio Mariano de Souza, bairro Ipiranga. Do vereador Telmo Pedro Vieira, ao secretário da SUSP, sobre a necessidade de intimar proprietário com o intuito de que o mesmo providencie a limpeza da grande quantidade de entulhos despejados em sua calçada, na rua Padre Raulino Reis, 432, no bairro Jardim Cidades, em Florianópolis. Ao secretário de Infraestrutura sobre a necessidade de realização de limpeza de entulhos ao longo da rua Padre Raulino Reis, bairro Areias, mais precisamente a partir do número 432. Ao secretário de Segurança, no sentido de que se efetue o reforço na pintura de uma faixa de pedestre entre a rua Sandilei Júnior e rua Vitor Meirelles, no bairro Campinas. Ao secretário de Estrutura sobre a necessidade de providenciar a substituição de grade de uma boca de lobo localizada entre a rua Cruz de Souza e a Avenida Presidente Kennedy, no bairro Campinas, mais precisamente em frente à loja Arco-Íris, Piscinas. Ao secretário de Estrutura solicitando a necessidade de realização de serviço de tapa-buraco na rua Joaquim Vaz, no bairro Praia Comprida, mais precisamente na parada de ônibus em frente ao 1459. Ao secretário de Estrutura solicitando a inclusão na programação de serviço de asfaltamento de vias públicas, o conserto da manta asfáltica na rua Irineu Comelli, no centro histórico, mais precisamente em frente ao número 229. Ao secretário de Segurança, no sentido que se efetue o reforço da pintura de uma faixa de pedestre entre a rua Constante Cruz e rua José Costa Vaz, no bairro Praia Comprida. Ao secretário de Segurança, no sentido que se efetue reforço da pintura de uma faixa de pedestre na rua Getúlio Vargas, no centro histórico, mais precisamente em frente à Escola Profissional Professor Cândido Amaro Damasio. Ao secretário de Segurança, Defesa Social e Trânsito, no sentido que se efetue o reforço da pintura de uma lombada localizada na rua José Gonzaga Regina de Lima, no bairro Cobrasol, mais precisamente em frente a Celesc. Ao secretário de Segurança e Trânsito, no sentido de se efetuar um reforço na pintura da faixa de pedestre entre a rua José Gonzaga Regina Lima e rua Lédio João Martins, no bairro Cobrasol. Ao secretário de Segurança, no sentido que se efetuar um reforço na pintura de faixa de pedestre ao longo da rua Ademar da Silva, no bairro Cobrasol. Ao secretário de Segurança, Defesa Social e Trânsito, no sentido de se efetuar o reforço da pintura de uma faixa de pedestre entre a rua Vitor Meirelles e a rua Lédio João Martins, no bairro Cobrasol. Ao secretário de Segurança, Defesa Social e Trânsito, sobre a necessidade de trocar a placa que indica o nome Rua João Grumiché, no bairro Praia Comprida, que se encontra danificada. A Secretaria de Segurança, no sentido que se efetuar o reforço da pintura de uma faixa de pedestre na rua Adolfo Alves, com a João Grumiché, bairro Roçado. A Secretaria de Segurança, no sentido de se efetuar o reforço da pintura de uma faixa de pedestre na rua Teodoro da Silva, João Grumiché, bairro Roçado. Ao secretário de Infraestrutura, solicitando reparo das lajotas ao longo da rua Jamílio Elias, bairro Roçado. Ao secretário de Infraestrutura, solicitando reparo das lajotas na rua Tomé de Souza Oliveira, em frente à 28ª subestação da Celesc, bairro Roçado. Ao secretário de Infraestrutura, solicitando a necessidade de providenciar o conserto de uma boca de lobo localizada na rua Teodoro da Silva, em frente ao número 38, bairro Roçado. Ao secretário de Infraestrutura, sobre a necessidade de providências, a colocação de grade em uma boca de lobo localizada na rua João Teodoro da Silva, em frente ao número 67, bairro Roçado. Ao secretário de Infraestrutura, sobre a necessidade de providenciar a substituição da grade de uma boca de lobo localizada na rua João Teodoro da Silva, em frente ao restaurante
Chopp Brahma Express, bairro Roçado. Ao secretário de Segurança, Defesa Social e Trânsito, no sentido de efetuar o reforço na pintura de uma faixa de pedestre, rua João Grumiché, em frente à Unidade Básica de Saúde, no bairro Roçado. O secretário de Infraestrutura solicitando o reparo das lajotas na entrada da Unidade Básica de Saúde no Roçado, na rua João Grumiché. Ao secretário de Infraestrutura sobre a necessidade de realizar serviço da etapa buraco na rua João Grumiché, número 2420, bairro Roçado. Ao secretário de Infraestrutura sobre a necessidade de realizar serviço de tapa-buraco na rua Getúlio Vargas, com Raulino Gerlach, bairro Roçado, centro de São José. Da vereadora Sandra Martins, a Secretaria de Infraestrutura para que providencie o serviço de limpeza e capina na rua Sebastiana Coutinho Areias, neste município. Que providencie o serviço de tapa-buraco na rua José Teodoro de Matos, Sertano Maruim. Que providencie o serviço de tapa-buraco na rua Oscarlino Romão Weber, Areias. Serviço de reperfilamento e lajota na rua Zeli Regina Areias. Estude a possibilidade de implementar uma campanha voltada à conscientização e prevenção de doenças reumáticas neste município. Matérias da ordem do dia. Em primeira discussão, requerimento 49 de 2015 do vereador Amaury Valdemar da Silva, com fundamento no artigo 156, combinado com o artigo 234 do Regimento Interno da Câmara Municipal. Requerer a Vossa Excelência o envio do expediente à Prefeitura Municipal de São José para que encaminha esta Casa Legislativa suplementação orçamentária da rúbrica 13391 01 13300 para a desapropriação do Casarão Moreira, cópia de todos do processo administrativo para a desapropriação do respectivo imóvel e cópias das atas de todas as reuniões do Conselho Municipal de Cultura desde 2013. Requerimento 050-2015 do vereador Amaury Valdemar da Silva, com fundamento no artigo 156, combinado com o artigo 234 do Regimento Interno da Câmara Municipal, requerer a Vossa Excelência o envio expediente à Prefeitura Municipal de São José para que encaminhe à Casa Legislativa a resposta quanto à concessão de incentivos fiscais concedidos pela municipalidade. Quais as empresas beneficiaram-se por incentivos gerados pela Lei 5.357/2013. Caso seja positivo, encaminhar cópia dos documentos que comprovem dados completos das empresas, relação completa dos empregados, diretos e indiretos gerados no município, faturamento mensal e anual das empresas, relação das taxas e impostos que sofreram isenção e redução, inclusive com a comprovação dos valores, e cópia do processo administrativo que dá origem e essas isenções e reduções. Cópia de decreto que regulamentou a presente lei municipal. Admissibilidade da emenda número 1 do projeto de lei complementar número 7/2015, de autoria do vereador Neri Oswaldo Amaral, que altera a redação do artigo 2º do projeto de lei complementar número 07/2015, que altera a lei complementar 05/2002, que institui o regime próprio de previdência social do município de São José e da outras providências. Em segunda discussão, parecer conjunto da Comissão de Justiça, Educação, Saúde e Defesa do Consumidor ao projeto de lei 078/2015 da vereadora Sandra Alves Martins, que dispõe acerca da campanha de combate à pedofilia do município de São José. Parecer conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, da Comissão de Educação, Saúde e Ciência Social ao projeto de lei 079/2015 da vereadora Sandra Martins, que institui o mês de agosto dourado, dedicado à realização de ações voltadas ao aleitamento materno no âmbito do município de São José e da outras providências. Em primeira discussão, parecer conjunto das Comissões de Constituição, Justiça, Educação e Saúde ao projeto de lei número 88/2015 dos vereadores Neri Oswaldo Amaral e Corvino Coelho de Ávila, que revoga a lei 5.371 de 2 de janeiro de 2014, repristina em sua redação original, inciso 2º, artigo 16, anexo 1 da lei 3.731 de 24 de outubro de 2001. Senhor presidente. Está em discussão a ata. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Senhores vereadores que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado. Passamos ao tempo destinado às falas no expediente. Eu consulto o senhor vice-presidente se existem vereadores inscritos. Alô? Senhor presidente, existem vereadores inscritos, vereador Orvido Coelho de Ávila, vereador Neri Amaral, vereador Telmo Vieira. Solicito ao senhor que assuma, por gentileza, os trabalhos.
Vereador Neri Amaral, condutor dos trabalhos nesse momento, senhores vereadores, senhores e senhoras que nos dão a honra da sua assistência aqui em plenário, gostaria de cumprimentar os funcionários da Prefeitura, o Hamilton, que está representando aqui a assessoria de comunicação, Antenor, secretário adjunto, o vereador Adriano, que nesta casa, numa atitude realmente que ninguém se elege sozinho, né, Adriano? E realmente a alternância, a oportunidade para quem ajudou a chegar é extremamente importante, e a gente tem que ter essa prática nos partidos, isso fortalece. Queria cumprimentar de uma maneira muito especial o meu amigo Lourenço Paz de Castro, que está aqui nessa noite. Hoje ele mora em Palmas, é o irmão do Antenor. É um cidadão que é meu amigo de longa data, me ajudou em muito, e se eu estou aqui ainda, Lourenço, você é uma daquelas pessoas que me ajudou e muito numa ocasião, talvez no momento que mais precisasse. A gente sempre precisa e te agradeço aqui de público, muito obrigado, tá? Eu queria, senhor presidente, senhores da mesa, abordar um assunto aqui. Eu não sei se eu consigo colocar de uma forma completa, mas eu me inscrevi ali na explicação pessoal e eu volto depois se eu não completar aqui. Nós, quando chegamos aqui na presidência, o vereador Sanderson me passou as coisas de uma forma bem organizada e quem assume o ônus tem algum bônus que não é culpa de ninguém, é da circunstância. E eu fico muito tranquilo, e tem umas coisas na vida da gente, Sanderson, Neri, vocês que presidiram a casa, o Telmo sabe disso, porque tem uma espiritualidade acima de muitos, então tem algumas coisas que acaba sobrando para a gente fazer. Até 92, Telmo, a Câmara de Vereadores tinha no seu quadro de funcionários, era tudo comissionado. Cada mudança de presidente era um Deus nos acuda. Desmontava o que tinha. Ficava 1, 2, 3. Ali nós fizemos um plano de carga e salário, vereador Clone, que deixamos, de um quadro total de 31 servidores efetivos, nós preenchemos 26. Tinha 12 cargos comissionados e tinha 2 ou 3 assessores por gabinete, já tinha naquele tempo, em 92 para 93. Fizemos um concurso, preenchemos 26 vagas, deu uma estrutura, acabou aquela bagunça de que cada mudança de presidente ia... A memória da instituição são os funcionários de carreira. É esse pessoal que segura as pontas, é esse pessoal que tem a história da instituição. E uma instituição como a nossa, realmente ela tem que ser bem cuidada. Passou... Eu transmiti o cargo ao atual senador Dário Berger. Quando eu voltei agora, dos 26, sobraram 15, vereador Clonei. Pergunta, foi tal, se aposentar. Fiz um plano de cargo com a ajuda de todos os vereadores, Telmo, eu acho que na época eu já estava aqui. Adequado, é melhor do que o da prefeitura, se reclama até hoje, mas é melhor você fazer a coisa que se toque com contentamento. E foi levando ao longo do tempo. Tem um termo de ajuste de conduta, assinado com o Ministério Público Federal do Trabalho. Tem o Ministério Público Estadual, que tem que cumprir, e o TCE. Reuni a mesa, fizemos uma portaria em março, nomeamos uma comissão, que já pegamos mais ou menos estruturado, para que levantasse as necessidades. Fui ao Tribunal de Contas, fui ao Ministério Público Federal conversando, vocês têm que fazer, até março de 2016 vocês têm que fazer. Chamei a mesa, nós precisamos fazer, constituímos uma comissão formada por funcionários, na maioria funcionários de carreira, Vilmar, que hoje presta serviço aqui, que é um funcionário da Prefeitura de 30 e poucos anos, é um cidadão idôneo, todos conhecem, a Elísia, procurador, que era o Sesconeto, com o vereador Telmo e o vereador Moacir. Depois houve o vereador Telmo, o vereador Moacir saiu, o vereador Telmo também, veio a vereadora Mari e o vereador Neri. Tribunal de Contas nos emprestou
uma técnica para fazer o acompanhamento gratuitamente, tal, até para estruturar. Tocou, recebemos, eu tenho que protocolar. Não quero dizer que vai ser aprovado ou que deva ser aprovado, ele vem para discussão. Consequentemente, o observatório, eu não sou contra o observatório, eu sou contra a maneira que eles fazem as coisas, maneira que jogam a notícia de qualquer jeito. Eu acho que a coisa está desenfreada, cada um diz o que quer, ou diz o que acha. Eu acho que pensa que não se lê, que não se lê, falta responsabilidade. E nós apresentamos o projeto, nós temos que apresentar. A mesa. Foi colocado os vereadores que assinaram o projeto propondo o inchaço da Câmara de Vereadores e o aumento das despesas. Vejam os senhores. Eu fiz uma resposta, começa um a compartilhar daqui, outro dali. Não condiz com a realidade. Na verdade, nós estamos propondo uma redução nos cargos comissionados de 35%. Vai ser discutido, vai ser analisado. Nós não somos donos da verdade, nós recebemos o projeto. Criamos os cargos, principalmente de nível superior, porque o primeiro a cobrar é o próprio observatório, e se faz necessário que você tenha pessoas de nível superior, se cobra. Eu acho que a ouvidoria, a auditoria, legislativo, tem que ter pessoas de nível, pessoas com preparo para que se saia um bom trabalho. Eu fiz uma resposta para eles, em nome da mesa, colocando o seguinte: sobre a manifestação da entidade, cabe à Câmara de Vereadores de São José esclarecer. As informações colocadas no post não condizem com a verdade. O projeto de lei, que pode ser visto na íntegra no site da Câmara, trata da diminuição de 29 cargos comissionados, essa é a nossa proposta, aqueles de livre nomeação dos vereadores e a extinção de outros 6 cargos existentes, que era cargo de carreira, e a abertura de novas vagas através de concurso público para a contratação de servidores técnicos efetivos. 3. Ao contrário do que diz o observatório, a diminuição de cargos comissionados com o projeto é de 35%. A diminuição de cargos comissionados e a realização de concurso público segue a determinação do Tribunal de Contas do Estado e Ministério Público. Nos causa estranheza a presente manifestação, já que o próprio observatório, no dia 15 de dezembro de 2014, lançou manifesto defendendo essas medidas: redução dos cargos comissionados e realização de concurso público. 5º, a contratação de servidores efetivos irá dotar a Câmara de Vereadores de maior capacidade técnica, fortalecendo-a como instituição e tornando-a menos vulnerável ao personalismo e vontade pessoal dos vereadores em exercício. É importante ressaltar que a nomeação dos novos cargos provenientes do concurso público seguirá o orçamento previsto, respeitando a lei de responsabilidade fiscal. São José é o 4º município mais populoso de Santa Catarina, e o projeto de lei busca reunir um quadro de servidores com nível superior, seguindo as sugestões do próprio tribunal e dos órgãos competentes. Encerramos dizendo que o debate de assuntos de interesse público deve ser pautado pela verdade e transparência, respeitando sempre as instituições e as pessoas. Nós tínhamos 19 cargos comissionados, estamos propondo a redução para 16, 15 de carreira, e o gabinete que vai ser discutido com os senhores vereadores. Tinha 5, nós propusemos 3 e que tem que ser reanalisado. Já pedi, para os senhores terem uma ideia, eu quero aqui, inclusive, convidá-los para, na quarta-feira, eu vou abrir a sessão, e num período de uns 20 a 30 minutos nós vamos passar, já pedi ao vereador Adriano, mesmo licenciado, que nos dê a honra de nos acompanhar aqui, para que a gente dê uma passada e a gente possa analisar com toda tranquilidade, com toda transparência. Da mesma maneira, eu pedi a Jumeri, que é a presidente do sindicato, já tinha pedido anteriormente a ela, vou encaminhar o projeto, acho que qualquer sugestão é válida. A Câmara de Vereador de Blumenau tem 90 servidores efetivos, 26 da estrutura da Câmara e 60 nos gabinetes de vereadores. A Câmara de Vereador de Joinville tem 19 vereadores, 104 servidores efetivos, 21 na estrutura, 21 comissionados na estrutura da Câmara e 138 nos gabinetes de vereadores. A Câmara de Vereadores de Itajaí tem 98 servidores efetivos,
há 73 comissionados entre o da estrutura da Câmara e dos gabinetes, ele não está separado, então eu não poderia dizer aos senhores. Criamos a estrutura, nos foi proposto alguns cargos a mais, que não é para preencher hoje nem amanhã, você tem que respeitar a condição, o espaço, dinheiro, lei de responsabilidade. E o próprio Tribunal de Contas tem um quadro hoje preenchido de 406 funcionários, vereador Geraldo, e 284 cargos vagos. Então, você ter cargo de carreira vago não quer dizer que você vai preencher, às vezes nem dá. E você faz um plano de carreira, você tem que fazer para frente. Então, eu vou voltar ao assunto, eu quero dizer isso aos senhores, para que fique tranquilo, que nessas alturas, se não fiz muita bobagem até agora, mais do que nunca eu não pretendo fazer, até porque eu não tenho muito tempo para voltar atrás e corrigir. Então, eu quero, junto com a mesa, dar as melhores condições para que o Legislativo fique como ele merece ficar. Eu volto ao assunto. Obrigado. A palavra, pelo tempo regimental, o vereador Neri Oswaldo Amaral. Senhor presidente, mesa diretora, quero também dar um abraço ali ao nosso amigo Lourenço. Lourenço, quando estava aqui na São José, ele também era nosso cliente, o prefeito nosso amigo. Isso tudo da família Marcondes, vamos dizer, chamar assim, né? Mas Marcondes de Oliveira, que veio lá do Ceará, também é nosso grande amigo. Então é um prazer estar visitando a gente aí, Lourenço. Bem, senhoras e senhores, eu acho uma ONG importantíssima para São José, para Santa Catarina, para o Brasil, é o Observatório. É tão importante que quando começou o Observatório, eu era presidente da Câmara, nós todos apoiamos. Foi a votação aqui para tornar a utilidade pública, todos votamos favorável, foi aprovada por unanimidade, senhores vereadores, mas eu queria entender melhor o Observatório e por que algumas atitudes que tentam denegrir a imagem de vereadores. Eu queria só entender. Esse projeto que está aí na casa, primeiro, o projeto não foi nem para as comissões ainda, que depois cada um dos senhores vereadores vai analisar e vão ver se voto favorável ou não. Outra situação, quando eu fui presidente dessa casa, eu tive uma reunião com o promotor do Ministério Público do Trabalho. Ele, senhor presidente, parabéns, que a Câmara Municipal de São José é a Câmara mais enxuta de Santa Catarina. Senhor promotor da Justiça do Trabalho, promotor federal. E hoje nós estamos simplesmente cumprindo uma determinação de um TAC que foi feito, que é de fazer concurso público. Ora, se todo mundo pede concurso público, só está fazendo tudo de acordo com as normas, orientado pela própria assessora do Tribunal de Contas. Eu não vejo o porquê e qual o motivo de colocar que a Câmara de São José vai ter inchaço, mesmo se contratar todos os cargos, que são poucos, que estão sendo colocados, ainda fica mais enxuta do que muitas câmaras do município, do estado de Santa Catarina, o vereador Cloni. A Câmara de São José é enxuta. E vejam bem, há 15 anos atrás, nós tínhamos 29 funcionários efetivos. Hoje nós temos apenas 14 ou 15, coisa parecida. Então é obrigado a repor. Tem que repor porque tem que trabalhar. Não adianta, tem que prestar serviço público. Isso aí, o que todo mundo pede, é o quê? Está aí o sindicato. É concurso público. Então, realmente, vai ser feito concurso público, mas tudo dentro do regulamento, conforme tem que ser, não pode ser diferente. Nós já passamos da idade de fazer besteira, ninguém pode fazer mais. E nem temos essa intenção. Nós queremos só fazer de acordo como manda as normas, o regulamento, pelas orientações, inclusive, do Tribunal de Contas e por aí afora. Então, realmente, eu acho que cabe uma conversa, porque
desse tom está muito, não está bem. E a gente, como vereador, fica, o que está acontecendo? Aí tu recebe, joga na internet, todo mundo, uma Câmara de São José, 4 vereadores que assinaram um inchaço. Isso não existe. Vamos ter um pouquinho mais de respeito com o ser humano, com o cidadão, fazer a coisa mais dentro das normas direitinho, sem ter essa viés de só querer denegrir imagem de políticos e de vereadores. Os vereadores Geraldo pediu uma parte, por gentileza. Obrigado pela parte, vereador Neri. O senhor acha que tem dúvida? Eu, analisando aí a trajetória dos últimos tempos aí como diz o vereador Moacir, observatório empresarial, né? Eu acho que é importante a fiscalização, o controle social, que a sociedade, de fato, busque uma política bem profunda de transparência. Agora, de uns tempos para cá, minha conclusão é que esse pessoal que domina hoje a estrutura do observatório chamado social, ele defende a política do Estado mínimo. Ele, na verdade, se pudesse, mandava fechar a Câmara, as Assembleias Legislativas e a Câmara Federal. Eles têm um viés da ditadura. O DNA político deles é do obscurantismo. E aí, eu estou tranquilo, assino e assinaria de novo, sem problema nenhum, não tem unanimidade. Agora, quando a gente quiser aumentar o número de vereadores para aumentar a representatividade da população, sem mais ônus, falam em concurso público, quando você faz... Então é o seguinte, vereador Neri, se vier a lua cheia, eles vão falar em lua minguante. Se vier a nova, né, não tem como contentar. Então, concretamente, esse pessoal tem nome e endereço. E é aquela entidade que, inclusive, financia, e nós sabemos qual é a entidade, né? O Observatório Social hoje é um braço da entidade empresarial, que, inclusive, entre outras coisas, são moralistas, mas primeiro veja o habite do prédio deles. E que para invadir a praia, como eles fazem. Então, vamos voltar a essa discussão. Quero dizer para o vereador Geraldo e para todos os vereadores que eu assinei o projeto com a maior tranquilidade e consciência. Presidente, se precisar, novamente eu assino. O que precisar para apoiar o projeto, eu apoio, porque o projeto é da maior legalidade possível e é um projeto necessário para a Câmara Municipal de São José. Bem, outro assunto que me traz aqui. Ontem, no dia 4 de outubro, nós tivemos uma eleição para conselheiros do Conselho Tutelar. Excelente. Democracia pura. Eu vejo o seguinte. Existe uma palavra na minha vida que eu trato ela com o maior carinho. Isso chama-se percepção. Quem não tem percepção não pode ter cargo público, não pode dirigir entidades, porque a percepção está acima de tudo. Senhores, quem faz um concurso público ou uma eleição para conselheiro, sabendo que tem 31 candidatos e que a média de votação chegaria a 200 votos, é uma conta simples. Não precisa de ninguém para dizer que, no mínimo, 6.000 pessoas vão votar. Então, eu entendo que o pessoal não estavam preparado, não é desculpa. Tem que estar preparado. Porque ontem foi a maior aberração que eu já vi em termos de política de eleições. O maior desrespeito com as pessoas. Pessoas idosas, pessoas jovens, pessoas com criança, mulher grávida. As pessoas foram voluntariamente ali votar numa eleição que era facultativa. Vota quem quer. Vota por amizade, os candidatos pediram os votos, e as pessoas não foram votar. E realmente, uma desorganização, não é desorganização, olha, uma coisa medonha, que não pode. A coisa é tão fácil resolver, porque quem quer é o coordenador disso aí, tem que determinar como é que vai coordenar. Ali é fácil. Nós temos hoje 2 zonas, a 84 e a 29. No mínimo, coloque uma urna no Melão, a 29, que do Cobrasol para cá, para São José, é a 29, e do Cobrasol, do shopping para lá, é a 84. Uma que entra lá no Vanderlei Júnior, acabou. Tem que ver esses colégios que tem escada para votar,
Tem muita pessoa idosa que ela não tem sensibilidade. Então tem que perceber isso tudo. A coisa mais simples do mundo, que era a eleição mais bonita, que ia dar mais de 10 mil votantes, senhores, era se fizesse uma urna no Melão, uma lá no Vanderlei Júnior, no Barreirão, e outra na Forquilinha. Coisa mais simples. Porque não era eletrônico, não tem a desculpa que tem que ter internet. Não, era ali, ó, na mão, escritozinho. Então, pessoal, realmente faltou uma falta de respeito, uma falta de... Olha, uma falta de tudo, de tudo. As pessoas que foram organizadas não podem vir querer para cá dar desculpa. Eles já me pegaram lá para dar desculpa e pior que todo mundo vem cobrar do vereador. Eu só concordava com eles. Isso aí está mesmo uma desorganização. Eu concordo com o senhor, mas não foi a Câmara do Vereador que fez isso aqui. Não foi. Quem fez isso aqui foi lá o pessoal do Conselho Tutelar, junto com o TRE, que eu não sei nem quem foi. Mas realmente, olha... Foi um desrespeito total para todos que ali estiveram. E tem mais, senhores. Mais de 50% voltaram para casa sem votar. Eu não estou exagerando, hein? Que de manhã se tinha gente, à tarde triplicou. Voltou. O que teve de gente que voltou, vocês não têm a mínima ideia. Eu só para encerrar quero... agradecer a presença da sessão anterior, duas sessões anteriores, da doutora Adriana, a juíza eleitoral, que esteve aqui na casa, gentilmente, dando algumas orientações para todos os senhores vereadores, da biometria, que realmente foi de uma grande valia, e nós precisamos realmente desse contato mais próximo, que isso aí não tem nada, isso só ajuda. Então, obrigado, doutora, e a gente está sempre à disposição. Obrigado. A palavra, pelo tempo regimental, o vereador Telmo Pedro Vieira. Senhor presidente, senhores membros da mesa, senhores vereadores, senhora vereadora, munícipes que participam dessa sessão, uma saudação especial ao vereador Adriano de Brito, que faz aquilo que todo vereador deveria fazer. Nós não nos elegemos sozinhos, sempre temos uma bancada de suplentes, e os suplentes precisam exercitar, participando aqui do dia a dia da Câmara, porque isso é uma escola para aqueles que querem ser candidatos. Então, Adriano, um abraço, agora que nós somos do mesmo partido, mais ainda, caloroso. Quero também saudar os funcionários, o sindicato e a imprensa. Na verdade, o que eu venho aqui é para continuar a fala do vereador Neri. Eu ontem fiquei estarrecido. Fui para o Conselho, fui para votar no Maria Luísa de Mello de manhã e me deparei com uma fila estrondosa, com uma desorganização total, com as pessoas ansiosas, nervosas, se desentendendo. As meninas que estavam na porta para controlar estavam desesperadas, porque não sabiam o que iam fazer, choravam, berravam, gritavam, e a população querendo adentrar o espaço. As salas todas ocupadas, ninguém se entendia, tinha cadeiras com a numeração das sessões colocadas embaixo, ninguém via, porque as pessoas estavam altas e as cadeiras, a formação das filas, ridículo, gente. Eu cheguei assim a ficar, no momento, fiquei muito estressado, porque acabei me desentendendo com um candidato, suplente a vereador, porque passava direto, não respeitava, levava os seus apadrinhados para votar, desrespeitando a fila. E a sociedade amadureceu. Essa era uma oportunidade de nós exercermos. É um processo democrático, não era obrigatório, e a quantidade de pessoas que lá se encontravam mostra que a sociedade estava interessada em escolher os seus representantes para o Conselho Tutelar. É um momento único, gente. Era a primeira vez que se estabelecia no Brasil uma forma de eleição voluntária, sem ser obrigado, e a sociedade mostrou que vai às urnas quando sente que a coisa é séria, que é para ter um resultado diferente na sociedade, uma política de inclusão, e ali estavam, de forma voluntária. E quando chegavam ali, era esbarrado pela desorganização. Uma desorganização que, assim, envergonha o município de São José. Quem viu hoje o Jornal Nacional, o jornal daqui, e que viu a Prefeitura de Criciúma, tudo organizado. A Prefeitura de Balneário Camboriú, tudo organizado. Blumenau, tudo organizado. Florianópolis. E nós aqui, sendo o quarto município com um único local para votação. Enquanto outros municípios que nem estão nessa escala de número de eleitores, tinham 4, 5 pontos, nós concentramos num.
não dimensionamos a capacidade ou a participação das pessoas. O Neri coloca muito bem, o vereador Neri, se já tínhamos 31 candidatos, todos mobilizados, todos fazendo campanha de forma muito ética, distribuindo seu material, conversando, levando. Era só questão de bom senso e de imaginar. Aquilo ficou assim, eu fiquei envergonhado, vereador Geraldo, porque as pessoas, como diz o vereador Neri, vinham cobrar de nós, vereadores, a organização. E perguntavam o que nós vamos fazer. Eu não sabia nem o que dizer, porque eu fiquei 1 hora e pouco na fila, respeitando, muito indignado, porque vi outros passando na frente e nada podíamos fazer. Fui conversar com um oficial do Tribunal Eleitoral, não, nós só cedemos o material. O pessoal da porta disse, eu fiquei aqui porque de manhã eu cheguei aqui e me pediram que eu ficasse. Eu nem sou daqui, eu estou aqui e vou embora. E foi embora. À tarde, então, era uma verdadeira bagunça. Eu acho que nós temos que amadurecer na forma de organizar esses processos, porque nós não podemos passar esse recibo de um município que não tem a mínima estrutura para acolher aqueles que se deslocam da sua residência num domingo para exercer o seu papel de cidadão, para escolher os conselheiros que vão cuidar daquilo que nós temos que cuidar, que são das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Essa era uma questão que eu queria falar. A outra, eu vou continuar também a fala do vereador Vino. Eu também já estou cansado de ver essa ONG querendo desconstruir a Câmara de Vereadores de São José. É uma coisa, é uma falta de respeito, querer desconstruir, querer com má fé, porque eu participei do início da construção dessa reforma administrativa e nós estávamos ali imbuídos de um espírito de realmente dar o melhor para a Câmara de Vereadores de São José. Essa Câmara, e vou repetir, ela representa o poder legislativo e a população. Ela precisa ser modernizada. Nós temos cargos aqui, espaços que precisam ser ocupados. Nós temos carência de uma assessoria jurídica para os vereadores, de uma assessoria técnica para os vereadores, porque nós não podemos chegar aqui simplesmente o vereador achar que nós entendemos de tudo. Nós temos humildade de saber que nós compreendemos aquilo que nós nos formamos, que nós estudamos, mas nós não precisamos compreender tudo o que acontece na cidade. Para isso precisa uma assessoria técnica, precisa consultores que podem ser contratados, que pode ser por concurso público, agora precisamos modernizar. E o vereador Geraldo tem também razão quando diz que essa instituição é um braço organizado da Associação Empresarial, que se intitula da Grande Florianópolis, mas foca toda a sua crítica, toda a sua perseguição somente em São José. Não fala uma vírgula de Florianópolis, nem de Santo Amaro, nem de Biguaçu e nem de Palhoça. Toda a sua crítica é para São José. E muitos que estão lá se utilizam da ENFRO como trampolim para galgar outros espaços empresariais em Santa Catarina. Então, vem desconstruir uma Câmara que se propõe a fazer um trabalho sério. Nós estamos aqui trabalhando, pode ser que tenha um ou outro vereador que não esteja aqui todo dia, mas a maioria dos vereadores estão aqui trabalhando, a maioria é comprometido com a cidade, a maioria quer o bem da cidade, e de repente uma ONG que era para ser uma guardiã daquilo que é legal, que é lícito, que é probo, se coloca a se desconstruir a Câmara de Vereadores. Como se nós fôssemos aqui criança, como se nós não tivéssemos responsabilidade. Nós temos que dar um basta, porque assim, nós gostamos, eu acho que é necessário, se faz necessário ter essas ONGs que fiscalizam, que participam. Agora, vim para cá para desconstruir o trabalho dos vereadores, criticar por criticar, para ganhar espaço, para se tornar o paladino da justiça, nós estamos desculpa a expressão, de saco cheio. Não dá mais para se ouvir essas questões no Facebook, nas coisas, desconstruindo, falando do presidente, falando da mesa, falando dos vereadores, como se nós estivéssemos todos errados, como se nós não fôssemos escolhidos pela população, como se nós não fôssemos referendados pela população. E essas pessoas têm que ir para a rua, colocar o nome, concorrer a uma eleição para depois vir para cá criticar. Eu concedo uma parte a Vossa Excelência. Vereador, muito bem colocado por parte de Vossa Excelência, mas só para completar a minha fala, e colaborar com Vossa Excelência. Essa ONG vem pedindo, vem exigindo quase, que a Câmara faça concurso público. Inclusive, a semana, uns 15 dias atrás, mandou até um organograma para a Câmara, como se aqui na Câmara não tivesse ninguém que saiba fazer. Exigindo. Então, uma contradição que a gente realmente só tem. Eu acho que a única coisa que a gente entende é que eles querem fazer de tudo para fechar a Câmara, para atrapalhar o trabalho, mas eu acho que eles têm que colaborar e não atrapalhar os trabalhos aqui dos senhores vereadores. Obrigado, vereador. Eu vejo neles, eles subestimam a nossa inteligência.
Eles mandam o projeto de lei como se nós não soubéssemos fazer um projeto de lei. Eles mandam, se colocam à disposição como se aqui estivesse um grupo de pessoas que não pensam. Eles estão equivocados. Aqui nós pensamos, aqui nós trabalhamos e nós somos legisladores. Se nós quiséssemos a consultoria deles, nós faríamos. Mas nós buscamos aqui dentro, no espaço que nós temos, com os funcionários concursados que nós temos, construir a realidade dessa Câmara. Precisamos modernizar? Precisa. Parabéns para o presidente que tem que enfrentar isso e precisamos modernizar. Temos que fazer concurso público? Temos que fazer concurso público. Se tivermos que enxugar, vamos enxugar. Agora, isso é uma decisão dessa Casa Legislativa. Não é porque uma ONG ou outra vem para cá dizer o que está certo ou está errado. É o papel dela criticar, mas criticar no bom senso, não usar da má fé, só para desconstruir a Câmara, os vereadores, ou difamar os vereadores. Não se deve fazer isso. E, por último, eu quero aqui, hoje é Dia Mundial do Professor, né? E também, dia 15, estaremos comemorando o dia 15, também o Dia do Professor. Então, são duas datas no mês de outubro que merecem reflexão. Nós estamos num país que vive uma crise muito grande e nós temos a verdadeira pátria educadora, que era para ser um projeto de avanço, está desconstruindo muitos dos processos já conquistados pela população. Nós tivemos a diminuição de 50% do Pronatec, tivemos o Sem Fronteira congelado e as pessoas estão voltando do Sem Fronteira. Nós temos todas as pesquisas das universidades federais, hoje está tendo um encontro nacional na Federal, estão estagnados e parados. Os servidores públicos federais estão há 130 dias parados em greve porque ninguém está ouvindo, ninguém dá bola para servidor público federal, principalmente da educação. Estamos 130 dias e agora temos a mudança do ministro. Então, nesse dia 5, que é Dia Mundial dos Professores, e dia 15, que é o Dia Nacional dos Professores, são 2 dias que nós temos que tirar para fazer desse dia dias de reflexão e de luta. Então, quero, no dia de hoje, saudar a todos os professores, já saudando-os no dia 15. Muito obrigado, senhor presidente. Decorrido o tempo destinado às falas, passamos à ordem do dia. Está em discussão única o requerimento 049. Eu concedo a palavra ao vereador Cloni. Questão de ordem, excelência. 50. Tem toda. Eu gostaria de pedir a retirada dos requerimentos 49/2015 e o requerimento 50/2015 de autoria do vereador Amaury Valdemar da Silva, que não está presente na sessão por motivo de assuntos que ele teria para resolver, e me pediu que fizesse essa solicitação para a mesa e para os companheiros, para que, quando ele retornar, ele possa discutir apropriadamente os seus requerimentos. Está em deliberação a solicitação do vereador Cloni. Os senhores vereadores concordam, permaneçam como estão. Está aprovado a retirada dos requerimentos 49 e 50 de autoria do vereador Amaury. Está em discussão única ainda a admissibilidade da emenda número 001, de autoria do vereador Neri Oswaldo Amaral, que altera a redação do artigo 2º do projeto de lei complementar número 007/2015, que altera a lei complementar 05 de 2002, que institui o regime próprio da Previdência Social do município de São José e da outras providências. O artigo fica com a seguinte redação. O artigo 2º do projeto de lei complementar 07/2015, de autoria do Executivo, passa a ter a seguinte redação. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Revogadas as disposições em contrário. A justificativa, a vigência da lei complementar estipula em parte do artigo 2º, que estipula em parte do seu artigo 2º, fere o princípio da irretroatividade, obstruindo dessa forma o princípio geral do direito, que está embasado no princípio da segurança jurídica, que possui conexão direta com os direitos fundamentais, com determinados princípios que são funcionalidade ao ordenamento jurídico brasileiro, tais como irretroatividade da lei, o devido processo legal, o direito adquirido, entre outros. Com efeito, vislumbramos que a obrigatoriedade do direito compõe a segurança jurídica, estando a mesma vinculada ao valor de justiça de cada sociedade. Sala das Sessões, 17 de setembro de 2015, Neri Oswaldo Amaral, vereador. Está em discussão. Com a palavra o vereador Cloni Capistrano. Senhor presidente, senhores vereadores da mesa, na verdade eu
eu vou usar da tribuna e muito rapidamente, que eu queria só parabenizar o vereador Neri pela propositura da emenda, no sentido de corrigir um equívoco que veio do Poder Executivo quando retroagia a lei há alguns anos atrás. Como trata de previdência, aqui existe um regime próprio, existe toda uma situação, direito adquiridos. Então, eu entendo também que não pode retroagir. E a lei pode ser aprovada, sancionada, mas que ela comece a valer, vereador Telmo, daqui para frente, após a sua sanção. E não como consta do projeto original, porque realmente vai entrar numa série de discussões que o município não vinha repassando nas datas corretas, o Poder Executivo, e que isso gera multas, gera uma série de situações, como retroagir lá no passado. Então não dá. Quero parabenizar a emenda apresentada pelo senhor, vou votar favorável, peço que os colegas votem favorável, porque é uma emenda extremamente necessária para que a gente possa corrigir mais um erro do Poder Executivo que encaminha projeto para essa casa sem a devida atenção, sem a devida preocupação com o correto. Então, vereador, parabéns. O senhor está realmente de parabéns pela apresentação da emenda e nós vamos aprovar a sua admissibilidade. Muito obrigado. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, está em votação. Senhores vereadores concordam, permaneçam como estão. Está aprovado pela unanimidade dos senhores vereadores presentes. Está em segunda discussão, parecer conjunto da Comissão de Constituição e Justiça, Redação e da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social e Defesa do Consumidor, o projeto de lei 078, de autoria da vereadora Sandra Pereira Alves Martins, que dispõe acerca da campanha de combate à pedofilia no município de São José. O projeto recebeu o parecer do vereador Sandro Salmeci de Jesus, favorável. Foi aprovado em primeira discussão pela unanimidade dos senhores vereadores presentes. Eu colocaria aqui em deliberação a dispensa da leitura do parecer, tendo em vista que já é de conhecimento dos senhores vereadores e já foi aprovado em primeira discussão. Os senhores vereadores concordam com a dispensa da leitura, permaneçam como estão. Está aprovado. Está em segunda discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os senhores vereadores concordam, permaneçam como estão. Está aprovado pela unanimidade dos senhores vereadores presentes. Está da mesma forma em segunda discussão um parecer conjunto da Comissão de Constituição e Justiça, Saúde, Assistência Social e Defesa do Consumidor ao projeto de lei 079, também da vereadora Sandra Martins, que institui o mês Agosto Dourado, dedicado à realização de ações voltadas ao aleitamento materno no âmbito do município de São José. O projeto foi aprovado. O relator é o vereador Sanders também, foi aprovado por unanimidade dos senhores vereadores em primeira discussão. Eu colocaria em deliberação novamente a dispensa da leitura do parecer, tendo em vista de que é do conhecimento dos senhores vereadores e já foi aprovado em primeira discussão. Os senhores vereadores que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado. Está em segunda discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os senhores vereadores que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado pela unanimidade dos senhores vereadores presentes. Está em primeira discussão ainda. Parecer conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e de Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social e Defesa do Consumidor. Projeto de lei número 088/2015 dos vereadores Neri Oswaldo Amaral, Urvino Coelho de Ávila, que revoga a lei 5.371 de 2 de janeiro de 2014. Seu artigo 2º e 16 do anexo 1 da 3.731. O relator é o vereador Sanderson Almeci de Jesus. E eu solicitaria ao
Perdão, o relator é o vereador Wallace, inclusive já foi lido, mas eu pediria, não sei se há necessidade de fazer a leitura. Não, então eu coloco, tendo visto que já foi lido, inclusive foi pedido vistas pelo vereador Telmo Pedro Vieira, eu coloco aqui em deliberação novamente a dispensa da leitura do parecer e coloco em discussão. Com a palavra o vereador Telmo Pedro Vieira. Senhor presidente, serei bastante breve, tendo em vista que já fiz a fala no dia da primeira votação e eu pedi vista para que a gente pudesse, juntamente com a Secretaria de Meio Ambiente, a Fundação de Meio Ambiente e o Ministério Público, que foram os que promoveram na época o pedido para que eu apresentasse a Lei 5.371 sobre a questão do silêncio, e depois em conversa com eles, porque essa lei foi aplicada, e na prática, o que ocorreu? Eles tinham delimitado a questão do barulho, e só que essa delimitação proposta pelo Ministério Público não seguia as normas técnicas brasileiras. Na época, nós já havíamos feito essa observação, mas como era um pedido do Ministério Público, nós aprovamos a lei, e quando ela foi colocada em prática, isso dificultou a fiscalização por parte da Secretaria, que necessitava de equipamentos diferentes daquele que as normas técnicas propõem para fiscalizar o som de igrejas, de casas, de som acústicos, e isso estava dificultando os alvarás, e ao mesmo tempo a Prefeitura, a Fundação, não tinha como fazer essa aplicabilidade. Então ficou uma coisa inviável. Então nós consultamos outras prefeituras pelo Brasil, e uma delas foi a de São Paulo, que é o que tem mais problema, e ela aplica a lei original que nós fizemos em 2001, a mesma norma técnica. Por quê? E o que eles justificaram? Que ali tem todo o equipamento, instrumentos preparados para aquele tipo de aplicação. Quando quis se inibir, baseou-se em algumas atividades que estavam perturbando. Tipo, vou dar um exemplo aqui, que não, a igreja de Campinas, que fugia do horário e tal. Então, tentando inibir, tentou ser mais severo, só que não se obedecia à época às normas técnicas que estabeleciam os decibéis necessários. Então, conversando com o secretário e buscando conhecimento na própria promotoria do meio ambiente e com os técnicos, a emenda de vossas senhorias ela é procedente, eu acho que tem que repristinar mesmo, até para facilitar o trabalho da Fundação e da fiscalização que se faz necessário. Porque senão eles estavam impedidos, com dificuldade de fiscalizar. Era essa a justificativa, por isso que eu devolvi para a votação, senhor presidente. Continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em primeira discussão. Senhores vereadores concordam, permaneçam como estão. Está aprovado. Não havendo mais matérias a deliberar na ordem do dia, passamos a explicações pessoais. Eu gostaria de comentar novamente com os senhores vereadores que eu pretendo na próxima sessão trazer para discussão mais uma parte das emendas que acertaram lá do Código de Obras, para que a gente chegue ao final do assunto. Então vou colocar menos matéria e lembrar aos senhores que eu preciso pedir a ajuda para que a gente, após a leitura da ata e das matérias constantes da pauta, a gente possa, por uns 20, 30 minutos, se inteirar do projeto, até para que cada um tenha as melhores condições possíveis para colaborar no sentido que for possível. Então, eu volto às matérias do Código de Obras, que nós precisamos concluir, até porque isso causa um problema sério para o município, e com certeza, com a ferramenta do Código de Obras aprovado, nós vamos dar o primeiro grande passo para dar uma melhorada e uma minimizada nos enormes problemas que a gente tem aí pelo município afora. Consulto ao senhor vice-presidente se existe vereador inscrito para explicações pessois. Sim, senhor presidente, existe o vereador Clone Capistrano e o vereador Sandro Almecide Jesus, ambos do PMDB. Com a palavra pelo tempo regimental, o vereador Clone Capistrano. Cumprimentar a mesa diretora mais uma vez, senhores vereadores, a imprensa que nos acompanha na noite de hoje, os senhores secretários, população que nos assiste, guarda municipal.
população que nos acompanha através das mídias sociais. Quero fazer um registro que no dia de hoje, compartilhar isso com os colegas, com a mesa, com o vereador Sanders, o presidente, que na noite de hoje nasceu o filho do vereador Michel, que é secretário da SUSP, compartilhou conosco essa alegria. E quero desejar a ele, a família dele, alegria, sucesso e que seu filho seja muito abençoado por Deus. E uma criança sempre é muito bem recebida no leito familiar. Então, parabéns ao vereador Michel, secretário, pelo nascimento do filho dele. Quero também, não podia, vereador Telmo, me calar na tribuna na noite de hoje, diante dos acontecimentos ocorridos na eleição para o Conselho Tutelar, que já foi levantado aqui nessa tribuna pelo vereador Nery Amaral, pelo senhor, de forma brilhante, e eu também não poderia ficar calado diante dos fatos. Muita desorganização, para não usar outra palavra mais forte. Como o vereador Nery falou, não houve uma projeção de forma totalmente equivocada. Várias e várias pessoas, no momento que eu estava na fila, porque a fila lá era organizada por letras. Então tinha da letra C até a letra J, era uma fila, que na verdade era a segunda fila, porque a gente estava lá fora na fila, e quando chegava lá, a fila que nós estávamos deixava de existir e aparecia mais 3 filas. Então, da letra C até a letra J era uma fila interminável. Eu fui votar, exercer meu direito de cidadania, meu sufrágio, eu fiquei 2 horas e 15 minutos para poder votar. Enquanto isso, pessoas que tinham as iniciais dos seus nomes com a letra A e B entravam sem estar em fila. E a gente notava, vereador, eu não posso afirmar, mas que algumas pessoas também que não começavam com essas iniciais entravam dentro da escola porque havia um represamento das pessoas ali. E pela boa educação, pela postura, e até para dar exemplo, na condição de vereador do município, eu fiquei na fila. Eu cheguei às 10h45 na fila e saí 12h20 depois de votar. Mas exerci, eu prometi, todos que estavam concorrendo eram pessoas capazes e especializadas na área, até porque eles passaram por outros procedimentos anteriores, como provas e títulos, análise da conduta deles perante a sociedade, e todos aqueles que estavam concorrendo estavam aptos a participar da eleição. Agora, eu não quero, não é eu que vou levantar, mas o resultado da eleição poderia ser diferenciado, poderia até ter alteração no quadro dos eleitos, se todos que fossem lá votar tivessem o seu direito de voto respaldado de forma tranquila, porque não houve organização. Então, uma pessoa que vai fazer um voto voluntário e se dispõe a ir lá votar naquele que ele entende que tinha a melhor condição de representar a cidade no Conselho Tutelar, para assim dar uma atenção para os jovens, crianças e adolescentes, do nosso município. E muitos, e não foram poucos, que foram votar e desistiram de votar pela má organização, que retornaram para os seus lares. Então, eu não tenho sombra de dúvida que se todos que fossem votar e tivesse votado, a gente poderia ter um quadro diferente dos eleitos que acabou conseguindo a sua eleição. Não desmerecendo nenhum deles e não falando de nenhum deles. Mas o município de São José fez um papel muito feio. Poderíamos ter tido, como disse o vereador Nery aqui, ter colocado um local de votação lá no Barreirão ou no Vanderlei Júnior para a área de Barreiros, deixar a área aqui de Cobrasol e Campinas, que tem um grande número de eleitores, no Melão, colocar um local de votação na Forquilinhas,
para que atendesse toda aquela demanda da Forquilinhas, Colônia Santana, Siniro Martins, Potecas. Pelo contrário, fizeram tudo de uma forma só, até daria para ser tudo ali. Mas nós teríamos que ter utilizado o bom senso. Então, se a eleição era manual, que eu já discordo, porque essa eleição era só ter solicitado ao Tribunal Regional Eleitoral as urnas eletrônicas, e ela teria dispendido as urnas eletrônicas, como sempre cede para vários tipos de eleições. Na OAB já é urna eletrônica, quando nós temos eleição na Ordem dos Advogados do Brasil. Então poderia ter feito, já que queria fazer por letras, faz o alfabeto inteiro. Uma sala para a letra A, uma sala para a letra B, uma sala para a letra C, e não colocar como colocaram. Botaram o K, o L e o M, três iniciais numa fila. Na fila lá no final O e P, que são nomes com bem menos pessoas, né? Justamente, então, que se colocasse uma fila para cada letra. Então teria sido muito... O N não entrou em fila, passava direto, o vereador Neri foi prestigiado nessa situação, não ficou em fila. Enquanto isso, eu que começo com a letra C, fiquei 2 horas e pouco, né? Mas não me arrependo, exerci meu direito de votar, mas fica aí a reflexão para que futuras eleições as pessoas se organizem de forma melhor. Agora, é uma pena, mais uma vez, o município de São José dá o mau exemplo, né? Pessoas que sabem como uma conta pequena de 200 pessoas, 100 pessoas vão votar, já são 6 mil eleitores que foram lá sufragar seus votos, e desses que foram, eu acho que 50% a 60% desistiram, né? Pela situação que se apresenta. Então, não poderia deixar também de me manifestar aqui nessa tribuna, nesse sentido, pela falta de desorganização, para não falar outro nome. E tenho plena consciência de que, se todos que foram votar tivessem exercido seu direito ao sufrágio, nós poderíamos ter um panorama de eleitos diferenciado do que se apresentou, ou que vai se apresentar, porque eu acho que o resultado sai dia 7, se eu não me engano. Então, do que se apresenta aí. Queria fazer esse registro para que constasse aí nos anais, e que no futuro quem organizou essa questão da votação possa refletir e ver que realmente foi uma coisa assim fora do normal. E no final, vereador Neri, quem sofre o pato, mais uma vez, eu vou usar a frase do presidente desta casa: o vereador é o para-choque. E aí eu estava ali na fila, esperando para votar, e várias pessoas vieram criticar nós que somos vereadores pela bagunça que estava lá, pela falta de organização. E eu disse que estava ali como um cidadão, exercendo o meu direito de sufrágio, e que eu não teria ingerência na administração ou na organização daquele evento. A Câmara em nenhum momento participou de tal organização. Quero dizer também, antes de finalizar, quero dar os parabéns ao vereador Adriano, que eu não sei mais se está presente, mas que é salutar. Ninguém se elege sozinho. Nós no PMDB já fizemos um rodízio aqui nesta casa, conseguimos colocar aqui o 5º suplente, sem ter o governo à disposição, e mesmo assim nós fizemos um rodízio para prestigiar os companheiros, prestigiar as suas comunidades, que também é importante estar fazendo parte aqui para poder trazer as soluções, as demandas que ele tem no sentido da sua comunidade, do seu bairro, da nossa cidade, que é a cidade de São José. Por final, desejar uma boa noite a todos, que a gente inicie essa semana, uma semana muito produtiva, que a gente possa realmente levar para São José uma mensagem de positividade, que seja algo positivo para a gente trazer as questões que são importantes para a nossa sociedade como um todo. Muito obrigado, boa noite a todos. Com a palavra, pelo tempo regimental, o vereador Sanderson Almeci de Jesus. Senhor presidente, mesa, vereadores, vereadora Sandra, serei breve, mas diante das cobranças também que lá estava no domingo, não tem como eu não estar aqui na tribuna para manifestar,
porque não foi nenhum nem dois, e descobraram e cobraram muito em relação, você bem usou a questão da bagunça que estava, a situação colocando em alguns momentos em risco as pessoas, e recebi telefonemas para que pudesse chamar a polícia, vocês vejam, porque, né, se exaltaram, as pessoas começaram a fugir do controle, as questões. E eu não quero aqui, de maneira alguma, criticar a prefeitura, seu presidente, seus vereadores, mas, assim, eu acho que é uma sucessão de erros. Primeiro, por determinação, isso foi no Brasil todo, do judiciário, que o município tem que ter agora a eleição. Perfeito. Isso acho que a democracia fortalece, foi muito bem-vindo, vereador Nery. Mas e aí? O município não detém a expertise de eleição. Segundo, que isenção o município tem para fazer uma eleição daqueles que serão seus, em tese, seus funcionários? E que muitos daqueles que estavam ali, quase todos ou todos, estavam organizando, enfim, empenhados, os servidores do município, diante de um caos que se tornou a eleição, serão chefes desses que vão trabalhar amanhã como eleitos. Então, assim, há uma sucessão de erros que tem que ser avaliadas, e eu acredito que tenha que começar por esta casa, até de fazer um encaminhamento, para que a eleição não seja organizada pelo município. A prefeitura não tem expertise, vereador Telmo. A gente está aqui colocando as frases, o manifesto, a cobrança, o anseio da sociedade de São José. Não quero ser injusto com os servidores que trabalharam no domingo, desde as 7 horas da manhã às 18 horas, porque estavam lá firmes, mas eles estavam lá diante de uma situação que teria que ser estabelecida por força de lei, mas sem deter o conhecimento e quem pensa, ou seja, aqueles que comandaram o processo como um todo, na linha de frente, deveriam ter se posicionado que a cidade, o município, a prefeitura não tem essa expertise, vereador Nery. A Justiça Eleitoral, né, de Santa Catarina, nós sabemos o nível que está perante o Brasil. Se nós somos os melhores, mas estamos aí em primeiro ou segundo lugar. Né, e somos referências para vários países. Mesmo assim, inúmeros processos, inúmeras dificuldades, inúmeras situações aparecem no pleito eleitoral. Agora há pouco tempo, um deputado lá, é certo que ele perdeu o mandato, ou seja, ele não foi eleito, porque era o município que ele morava, por 100 votos, parece que a urna queimou, enfim, deu um problema, 38 votos. Né? E era certo, porque ele era daquele município, e com certeza ele tinha voto naquela urna. Então, assim, em todas as situações, se o TRE, que tem toda a expertise, tem toda a programação, né, avançou e muito a nível de Santa Catarina, Brasil, enfim, tem problemas, imagina nós, gente. Então eu vejo assim, bem tranquilo, quero dar os parabéns para os servidores do município que estavam lá no dia trabalhando. Muitas vezes eu presenciei eles justificando, né, que eram voluntários, que estavam ali porque foram chamados, né, que estavam ali, não estavam ganhando nada, que estavam ali e se viram numa situação bem complicada, bem complicada. O vereador Nery, o vereador Telmo, o vereador Colonícolo, coloco aqui, porque eu também fui lá votar, é exatamente o que aconteceu. Uma pressão maluca, as pessoas não sabiam para onde iam, né, fila sem corda, fila sem controle, né, e aí o cidadão era colocado numa situação, inclusive, de exposição, porque quando tu ias perguntar uma orientação para alguém, alguém te cobrava que tu estava furando fila. Eu presenciei isso. Teve uma senhora lá que só faltou era puxar ela pelo cabelo. Então, porque começa a chegar no estágio que o cara está ali 2h30, 3 horas, não tem outro caminho. A Guarda Municipal aqui presente também fez um excelente trabalho, na medida do possível, controlando o trânsito, mas assim, tudo centralizado, quase 5.000 pessoas passaram ali e fez o trabalho dela como poderiam fazer também. Então, eu queria observar, lembrar que foi uma sucessão de erros, que o município não deve, acredito eu, daqui a 4 horas não tiramos eleição de novo, não deve assumir para si, se é uma obrigação que faça uma solicitação ao judiciário, que passe essa bola para quem de direito detém a expertise para o TRE, para que tenha total isenção do processo eleitoral, para que tenha organização, para que a gente possa dar a melhor condição para o nosso munícipe exercer o direito dele, de sufrágio, enfim, para que a gente possa ter aí um dia de democracia plena, não um dia de confusão como foi. Não sei o que gerou depois, vereador Cloni,
mas poderia, inclusive, colocar em risco aí a eleição como um todo, né? Então, deixo aqui a minha contribuição, vou fazer uma indicação e vou pedir a assinatura dos vereadores para que se faça uma reflexão à Prefeitura nesse sentido. Mas também quero aqui parabenizar todos aqueles que colocaram seus nomes, todos os candidatos, né? Parabenizar os que foram eleitos, né? Não tem forma melhor de escolha que é através do voto, né? E assim foram eleitos, são 10 conselheiros, com votações expressivas. O menos votado fez, se eu não me engano, fez 133 votos, o mais votado fez 400 votos. Teve votos bons ali em torno de 3.100 e poucos votos, todos eles em torno de 200, 300, 250 ali, então foi realmente uma participação. Eu, pelo volume de pessoas que eu vi lá, eu esperava mais votos ainda, mas com certeza foram embora. Muita gente desistiu, muita gente deixou de poder exercer o seu direito ali. O vereador Cloni foi feliz, poderia até alterar esse cenário que se apresentou, porque eram mais votos, eram mais, né? Então nós tivemos uma situação bem complicada, mas deixo aqui todo sucesso àqueles que foram eleitos, dizer que a gente vai também cobrar, eu sei da capacidade, até porque passaram por todo um procedimento, por prova, por um requisito formal, e que se chegaram lá é porque merecidamente a gente tem agora que apostar, acreditar e ajudar para que as nossas crianças, né, nossas famílias de São José possam ter o melhor atendimento. Demais, ouvi bastante aqui falar sobre o observatório, e é isso aí, presidente. A gente esteve nessa cadeira há um bom tempo, e olha, eu acho que se não ganhei todas, foi quase todas. Em breve teremos aí a TV Câmara de novo, e eu na hora certa vou falar. Espero que o senhor me dê a oportunidade de poder externar, porque eu fui muito cobrado em relação à TV Câmara, de forma muito, em alguns momentos, pesada, né? E eles não mediram o esforço para nos colocar imagem, né? Para nos colocar, né, numa situação de, como disse o vereador Telmo, né? Parece até coisa de oposição, né? Eu não sei que partido é esse, às vezes eu me pergunto, será que a ideia eu não sei qual é o jogo, mas a TV Câmara vem aí, né? Vem com força total, o presidente vai ter notícias boas tão logo. É um momento diferente, a gente ficou feliz pelos encaminhamentos. Não é coisa para mim falar, é coisa para o presidente, até porque cabe ao presidente legislativo, mas nós vamos ter o momento certo para poder externar todo aquele trabalho que foi construído com a mesa, os colegas vereadores, que foi um trabalho sério, mas que a gente, como diz o outro, a gente nunca tem a oportunidade de falar, né? Criticar, falar mal, isso é a coisa mais fácil que tem, na verdade. Desconstruir, né, sem responsabilidade, falar por falar, e a gente vive todo dia, isso já está escrito aí, inclusive na Bíblia, né? O cidadão, ele tira o seu tempo para isso, infelizmente, a inveja, né, a maneira de querer buscar um espaço, ele desconstrói o caminho do outro, entre outras questões. Então, o vereador Neri, o senhor também que foi presidente e que conduziu, o vereador Mauri, o vereador Carlos Acelino, o vereador Édio, todos eles passaram pela TV Câmara, e a gente espera aí com os encaminhamentos que foram dados agora, que possamos ter boas notícias, e aí é o momento da gente rebater tudo aquilo que foi dito. Demais, senhor presidente, eu agradeço o senhor pelo acompanhamento todo que fez ali no processo, né, e espero que o senhor possa ir tão logo, porque se tem alguém ansioso para que isso saia do papel tão logo, é este que estava à frente e que foi muito criticado. Eu quero pedir paciência e compreensão dos senhores, eu só quero fazer uma colocação com relação... Eu concordo integralmente com o que foi dito com relação à eleição, mas por uma questão de justiça, a coordenação da eleição, isso é mais uma conta daquelas que se faz uma lei federal e os municípios têm que arcar. O município só paga a conta dos conselheiros. É coordenado pela promotoria da criança e do adolescente e o presidente do conselho da municipal da criança e do adolescente. Tanto que as pessoas que estavam lá acompanhando nem era o servidor municipal, era o representante de entidades. Precisa ser feito um documento, mas eu acho que por uma questão de justiça e correção, porque a gente faça o documento de forma correta, a prefeitura não teve a culpa. Tem que se resolver? Tem. A promotoria, que tem muito mais força até do que a prefeitura, poderia ter
pedido as urnas eletrônicas, organizado melhor, e até pedido o apoio, se fosse preciso, que com certeza a municipalidade ia dar. Tanto é que o presidente do conselho é que procurava lá dar as explicações, quando tinha quase gente lá querendo bater em quem era vereador, que é um absurdo. Acho que precisa fazer o documento, mas por questão de justiça e princípio, eu precisava dizer isso. Não havendo mais, desculpe pela colocação, mas às vezes é necessário. Não havendo mais vereadores inscritos, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando a próxima para quarta-feira no horário regimental. Muito obrigado.